Olá, graça e paz. Hoje nós iremos falar de um texto que está na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2. Diz assim o texto: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe foi proposta suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. À luz desse texto, nós podemos aqui refletir sobre a caminhada da vida cristã. Nas Olimpíadas de 1984, uma corredora suíça, ela, faltando 200 metros para chegar ao final da prova, ela começou a sentir fortes dores em suas pernas e grandes crises de câimbras, e isso fez com que ela não conseguisse vencer ou conseguir algum lugar no pódio naquela corrida. Porém, mesmo com muita dificuldade, com muita dor, ela continuou. Ela continuou com muito esforço até ultrapassar a linha de chegada. Quando os repórteres então chegam para aquela atleta e perguntam para ela por que tão grande esforço, por que não parar ali naquele momento, ao que ela respondeu que aquela era a corrida mais importante da vida dela, pois ela iria se aposentar e aquela era a última corrida e ela precisava chegar até o final. Quando nós também olhamos para esta carta aos Hebreus, nós também estamos aqui diante de uma corrida que o autor desta carta, ele diz que nós também estamos diante de uma corrida que nos foi proposta. Essa é a corrida da vida cristã. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós vamos ver o escritor exortando os hebreus que tinham se convertido ao cristianismo, que tinham vindo do judaísmo, haviam se convertido a Cristo Jesus, porém, por causa das perseguições, das adversidades, por causa das provações, eles então começam a desanimar, eles começam a desistir e muitos deles estavam voltando para o judaísmo. Ao que então o escritor da carta aos Hebreus vai exortar aquele povo de que eles haviam sido chamados para uma carreira, para uma corrida, e assim como um atleta que está correndo no estádio, ele precisa olhar para frente, ele precisa estar focado no prêmio, ele não pode desistir, ele não pode desanimar, ele não pode perder o seu foco por causa das coisas que estão à sua volta, mas ele precisa perseverar e continuar nesta corrida que lhe foi proposta. Dentro disso, nós podemos aprender algumas lições importantes sobre quando vem o desânimo, quando vem as lutas, quando vem as provações. O que fazer? À luz desse texto, nós aprendemos sobre três atitudes que nós devemos ter quando vem a provação, quando vem a perseguição. Primeiro, é entender quem foi que nos chamou para essa corrida. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que foi o Senhor, foi Deus quem nos chamou para correr essa corrida que nos foi proposta. A Bíblia diz que não foi nós, mas foi o Senhor que nos escolheu como ovelhas do seu rebanho. Então, primeira coisa, nós precisamos entender que não fui eu que escolhi o Senhor, foi Ele quem me escolheu, foi Ele quem me chamou, foi Ele quem me alistou para essa corrida. E eu preciso continuar correndo, eu preciso continuar avante. Mas também, em segundo lugar, eu posso
entender que para eu continuar a corrida, nos momentos de provações, nos momentos de perseguições, eu preciso tirar os olhos daquilo que é natural, daquilo que é passageiro e colocar os olhos naquilo que é eterno. Aquilo que eu preciso colocar como alvo, como objetivo, é a eternidade. Eu não posso me distrair com as coisas desse mundo, eu não posso me distrair com coisas supérfluas, com coisas passageiras que estão à beira do caminho. E assim como um atleta, ele não pode ficar distraído com as margens, com aquilo que está à volta, ele precisa olhar para a frente. Nós também precisamos olhar para aquilo que é eterno, precisamos estar com os olhos fixos na eternidade. E em terceiro lugar, nós precisamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. No momento da perseguição, no momento do desânimo, no momento em que as provações chegarem, nós precisamos olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus, aquele que tudo suportou, aquele que correu a sua corrida, aquele que viveu o seu propósito, viveu o seu chamado e que nos convida também a caminhar e seguir os seus passos. Então, diante das lutas, das perseguições que a vida nos propõe, que a vida traz, nós precisamos, em primeiro lugar, entender quem foi que nos chamou para essa corrida. Em segundo lugar, tirar os meus olhos daquilo que é passageiro e colocar os meus olhos naquilo que é eterno. E em terceiro e último lugar, nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diante disso, nós precisamos perseverar. Assim como os judeus que haviam se convertido ao cristianismo estavam sendo tentados a retornarem para as práticas do judaísmo, nós também seremos tentados a voltar para a prática do pecado, seremos tentados a voltar para a prática do mundo da onde nós fomos resgatados pelo Senhor, mas que nós possamos continuar correndo a corrida que nos foi proposta. Lembrando que nesta corrida, o vencedor não é quem chega em primeiro lugar, mas o vencedor é quem completa essa corrida. E com certeza, lá na linha de chegada, o Senhor está para que Ele possa dar recompensa a cada um de nós. Lembrando das palavras do pastor Martin Luther King, ele dizia: se você não puder correr, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, caminhe. Se você não puder caminhar, se arraste, mas nunca pare de avançar. É com essa frase, e eu quero aqui concluir essa pequena reflexão, essa breve reflexão, dizendo: não pare, continue perseverando no Senhor, porque dele vem a vitória, dele vem a nossa recompensa. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale profundamente no teu coração, em nome de Jesus. Amém.